Oi pessoal, eu sou a doutora Rose Marcelino, eu sou gastroenterologista de adulto e crianças, também sou nutróloga e sou endoscopista. E hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a constipação. O que é a constipação? Constipação é a dificuldade para a gente evacuar. E isso não está atrelado aos dias que você consegue evacuar, e sim às características das fezes. Às vezes você pode conseguir evacuar todos os dias e ser muito constipado, porque você vai evacuar fezes em bolotinhas, ou fezes muito calibrosas, ou você tem a sensação de que não esvaziou completamente o seu intestino após a evacuação, ou você tem muita dor, ou às vezes sai um pouquinho de sangue no momento da higiene anal. E às vezes o paciente pode demorar 5, 3 ou até 14 dias para conseguir uma evacuação. Muitas vezes as pessoas acham que isso é uma doença que é só por um erro alimentar. E na maioria das vezes não. A constipação, em 90% das vezes, é uma doença funcional, ou seja, é o intestino grosso que não tem a capacidade de manter uma motilidade adequada para expulsar as fezes todos os dias. Então, é uma doença motora. E essa doença também é uma doença genética. Nós herdamos em 90% das vezes dos nossos antecedentes. E o que acontece? Ela pode começar em qualquer período da nossa vida, desde o primeiro ano de vida ou até a velhice. Agora, quanto mais precoce ela começa, mais danosa ela se torna. Porque se você não tratar a constipação, começa a acontecer uma retenção muito grande de fezes dentro do intestino, e essa retenção faz com que o seu intestino fique largo e alongado. A gente chama isso de redundância. E a partir do momento que esse intestino alonga e ele alarga, ele tem menos capacidade de expulsar as fezes. E aí o paciente, ao longo da vida, vai se tornando mais constipado, a ponto, às vezes, de ter até escape de fezes involuntariamente na roupa íntima, que é uma coisa que incomoda muito e que a gente vê com mais frequência na infância. E aí um alerta para as mães, porque as mães habitualmente trabalham o dia todo e elas não observam como que é a evacuação do filho. Então, muitas vezes elas procuram um gastropediatra quando ela observa que tem fezes na cuequinha da criança ou na calcinha. E quando a criança chega ao ponto de vazar fezes na roupa, ou um adulto, significa que essa constipação já está muito grave. E aí o tratamento também é bem mais difícil e a melhora de 100% é praticamente impossível. Então eu oriento as mães para sempre acompanharem as evacuações dos filhos, e para os adultos, quando iniciarem esses sintomas, também procurarem um gastroenterologista, porque muitas vezes essa constipação pode não ser uma doença funcional e ela pode estar atrelada a uma outra doença, como por exemplo a doença celíaca, as doenças da tireoide, como o hipotireoidismo, diabetes, doenças que afetam a concentração de cálcio no sangue. Então tudo isso tem que ser avaliado. E uma vez você certificando que não haja nenhuma doença externa causando essa alteração na motilidade, você vai tratar o paciente com medicamento. Então, já está provado que só uma alimentação com fibras e com bastante líquido não resolve o problema de quem realmente tem uma constipação. Pode amenizar o sintoma, mas não vai resolver. Então, sempre é necessário o uso coadjuvante de alguma medicação por um tempo indeterminado, dependendo do paciente. Então, o que a gente recomenda? Que o adulto ou a criança ingira uma quantidade de fibra natural, conforme a pirâmide alimentar, que seria em média 2 a 3 frutas por dia, bastante legumes e verduras, saladas no almoço e no jantar, tomar bastante líquido, se possível comer cereais como a aveia é excelente, porque ela é uma fibra solúvel e por isso ela não dá gases e ajuda bastante a amolecer as fezes. Evitar o uso de medicamentos como Almeida Prado, chá 46, alguns outros nomes que não me lembro agora, mas que são medicamentos que podem atingir a parede do intestino e lesar as células nervosas do intestino.
E aí o uso crônico desses medicamentos que o paciente compra diretamente na farmácia pode causar a longo prazo mais constipação. Então, o tratamento correto, além de ter uma alimentação saudável, é usar um medicamento que a gente chama de laxante osmótico, que são açúcares que não são absorvidos pelo intestino, que permanecem dentro das fezes, e esses açúcares conseguem manter a água dentro das fezes, ou seja, mantém as fezes moles e não ressecadas, facilitando então a descida desse bolo fecal, apesar de eu ter um intestino com um movimento mais lento. E sempre esse paciente vai ser acompanhado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre constipação, que é essa dificuldade para evacuar. E se tiverem alguma dúvida, nos contatem nas nossas redes sociais, aqui no LAC. Eu estou disponível, todos os meus colegas gastroenterologistas do LAC, para ajudá-los e apoiá-los.